Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um vídeo que iremos abordar pontos interessantíssimos entre Canadá e Suíça. Pois é, esse vídeo faz parte da nossa série de conteúdos sobre outros países. Talvez você nunca tenha pensado na Suíça, mas depois desse vídeo, quem sabe, você mude de ideia em relação a este país. E para a gente conversar sobre isso, eu chamei a Valerie, ela que tem um Instagram incrível, cheio de conteúdos sobre a Suíça, e ela vai conversar com a gente um pouquinho sobre os pontos principais que você precisa prestar atenção no momento de escolher o melhor país para você imigrar. Seja bem-vinda, Valerie. Ai, muito obrigada, uma honra estar aqui representando um pouco mais desse país. Acho que muitas pessoas não devem me conhecer. Eu sou Valerie, eu sou uma suíça nativa. Eu costumo até me apresentar assim, uma suíça nativa que viveu muito tempo no Brasil. Então, foi por esse motivo que eu comecei também a fazer o meu canal do Instagram, né, para falar um pouco mais do meu país, principalmente para pessoas do Brasil, mas também para qualquer pessoa que fale a língua portuguesa, porque eu via que muitas pessoas tinham uma curiosidade de saber mais sobre a Suíça e elas também não têm muito conhecimento, é muito mais sobre turismo aqui, mostrar as belas paisagens, mas eu acho que a Suíça ela tem muito mais a oferecer e também tem diversas coisas assim que eu poderia dizer, desmistificar também a respeito desse país. E foi com esse intuito que eu comecei a criar o meu Instagram. Perfeito, então nós estamos aqui diante de uma suíça. A Valerie, ela não é brasileira, ela realmente é suíça e ela aborda muito essa questão lá no perfil dela no Instagram, que inclusive eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Então vamos começar. Eu garanto que tem muita gente que não sabe absolutamente nada sobre a Suíça e o intuito é realmente trazer esse conteúdo para as pessoas. Vamos lá, primeira pergunta antes da gente começar dos nossos tópicos principais. Sim. Qual que é o idioma falado na Suíça? Que eu acho que muita gente não sabe a resposta dessa pergunta. Isso é, muita gente não sabe, acha que é o inglês, mas não, o inglês ele não é o idioma oficial aqui da Suíça, apesar de que praticamente todo mundo, principalmente os mais jovens, falam inglês. Aqui a gente tem 4 idiomas oficiais. O menor pedacinho é um idioma chamado Rätoromanisch, que é um idioma praticamente só falado em um pedacinho dos Alpes, mas ele não é muito utilizado no dia a dia. Depois a gente vai para a parte italiana, do Ticino, que a gente fala italiano. Tem a parte francesa, que fala francês, tem as influências francesas. E a maior parte, que é o alemão. Mais uma curiosidade é que, apesar do idioma oficial ser o alemão, a gente não fala o alemão no dia a dia. A gente fala um dialeto, que é o suíço-alemão. E esse dialeto, ele muda um pouco, ele tem suas nuances de acordo com cada região. Então, é um pouco mais complicado, assim, mas gramaticalmente falando, o que a gente estuda para chegar na Suíça é o alemão. Perfeito, excelente. Então vamos lá aos nossos tópicos principais. Eu vou tentar dividir esse vídeo em alguns tópicos que eu acredito que as pessoas precisam realmente levar em consideração quando a gente fala sobre imigração. Não é apenas, se o país é bonito, né? Será que eu vou me adaptar nesse sentido? Mas não, tem alguns pontos cruciais que eu acredito que sejam importantes. O primeiro deles é a saúde. Como que é a saúde na Suíça? Bom, a saúde aqui ela é considerada uma saúde de excelência, mas um ponto muito importante que as pessoas normalmente não sabem é que aqui não tem saúde pública. Então a gente não tem um sistema como é o SUS. Aqui todo mundo precisa ter um plano de saúde. Então a primeira coisa quando você chega na Suíça, você tem um prazo de 14 dias para você se registrar no município que você vai residir e eles já pedem logo o seu plano de saúde. Isso acontece para que todo mundo seja coberto, claro, e tenha acesso a esse sistema. Mas, Vara, o que é que eu faço se eu não tenho condições de pagar? Depois de um tempo, se você chega na Suíça e você não tem condições de pagar, claro que você pode pedir uma porcentagem de abatimento do cantão ou então o pagamento integral. Mas aqui a saúde ela é privada. Na verdade, existe vamos dizer assim, é uma parte do governo e uma parte privada, mas as seguradoras, que tem diversas,
elas são privadas e você precisa escolher uma dessas e fechar o seguro base. Então olha só, isso aí já é a primeira diferença entre a Suíça e o Canadá, Uhum. porque aqui a saúde ela é pública. Então, se você quer ter, atendimento médico aqui no Canadá, você precisa ser elegível para a saúde pública. E muita gente quando escuta falar, né, que a saúde é pública, acha que todo mundo tem direito, e não é bem assim. São algumas pessoas que conseguem ter acesso à saúde pública. Então não é como o SUS, né, que lá é universal, qualquer pessoa que precisar de atendimento consegue, ir na fila do SUS e ser atendido. Aqui no Canadá não, você precisa ser elegível para conseguir ter acesso à saúde pública. Então, em linhas gerais, seriam os residentes permanentes, os próprios cidadãos canadenses, né? E geralmente, dependendo da província, porque a saúde ela difere de província para província, como se fossem os estados lá no Brasil, cada um acaba regindo o seu próprio regulamento em relação à saúde. Em algumas das províncias, quem tem visto de trabalho também consegue. E geralmente, na grande maioria das províncias, os estudantes internacionais, que é como a maioria das pessoas acabam vindo para cá, não têm acesso à saúde pública. Eles precisam, assim como você falou da questão da Suíça, né, pagar por um seguro privado para conseguir ter acesso. Então, já temos aí a nossa primeira diferença entre a Suíça e o Canadá. Vamos então para o segundo tópico em relação aos dois países. Como que é a segurança na Suíça? Muito se fala, né, que é um dos países mais seguros do mundo. Como que você se sente em relação à segurança na Suíça? E esse com certeza é um dos tópicos que eu posso falar que, de fato, é check, verdade. Aqui a segurança, ela realmente é muito alta, apesar de que, sim, estamos caminhando para uma tendência, acho que uma tendência não só aqui na Suíça, acredito que em outros países também, que a gente está vendo alguns aumentos de determinados crimes, como furtos, arrombamento de carro, essas coisas. Mas violência no geral é muito difícil de acontecer aqui na Suíça. Eu me sinto muito segura também como mulher de caminhar à noite. Eu tô sempre trabalhando nos trens ou em qualquer canto. Hoje mesmo eu fiz uma caminhada, levei meu notebook, meu fone de ouvido, meu celular, sentei ali na parte do campo, fiquei olhando pro lago, trabalhando lá, porque isso não tem problema nenhum. É lógico que tem que tomar um cuidado a mais nos centros maiores, principalmente nas estações de trem, de você ter cuidado mais com furtos, mas violência é muito difícil. Inclusive, um fato engraçado, antes dessa live eu tava vendo até uma página que é tipo uma página de memes que mostra coisa da Suíça, etc. E aí eles postaram algo assim, as 10 cidades mais violentas da Suíça. Aí eu olhei e fiz, 10 cidades violentas? Como assim? Aí eu fui ver os comentários, né? E o pessoal falando assim, nossa, a violência deve ter sido jogar o lixo no chão. E coisas assim, sabe, muito banais, porque de fato a gente não presencia essa criminalidade tão forte aqui na Suíça. Tipo, realmente é um país muito seguro, não tenho o que falar. E eu acho que é o que leva também muitos brasileiros de vir para cá, não só brasileiros, outras pessoas também, de virem para cá, porque em relação à qualidade de vida voltado para a segurança, a Suíça é realmente muito boa. Pois é, isso é o que a gente mais escuta falar realmente em relação à Suíça, né? Um dos pontos que a gente pode colocar como destaque para o país. E isso me levantou até uma dúvida. Qual que é o número de habitantes na Suíça, para a gente fazer uma comparação com o Canadá? Uhum, perfeito. Então, só para vocês entenderem um pouquinho da diferença, Suíça com 9 milhões e para a gente colocar como contraste, o Canadá tem 40 milhões. Então, para vocês conseguirem fazer essa comparação. E olha só, assim como a Valerie falou em relação à segurança, eu também me sinto muito segura aqui no Canadá, se eu for comparar, obviamente, com a realidade que a gente tem, né, no nosso país, que a gente, no nosso não, né, no meu, né, no meu país, como é que como a gente tem no Brasil. Então, realmente, a minha realidade de segurança aqui no Canadá, ela é muito grande. Mas, assim como a Valerie falou, está em ascensão, né, em aumento, o número de crimes no mundo, né, em decorrência da situação do mundo em geral, decorrente da pandemia, decorrente da questão econômica. Então, aqui no Canadá, a gente acaba vendo um pouco mais de
usuários de drogas, a gente acaba vendo um pouco mais de desabrigados, o número de crimes acaba aumentando um pouquinho mais, a gente escuta relatos de pessoas que sofreram break and enter, a gente acaba falando aqui que é invasão de casa, né, para conseguir pegar alguma coisa, furtos de veículos também tem sido algo muito noticiado, e eu gostaria até de, aproveitando o tema segurança, porque um ponto bem sensível que várias pessoas têm falado sobre é a questão dos usuários de drogas, é a questão dos desabrigados. Não sei se você ouviu falar, mas está sendo um boom muito grande na América do Norte falar sobre isso e muitos brasileiros até estão deixando o Canadá por essa questão. Como é isso na Suíça? Aqui, tanto quanto na América do Norte e na Europa também está sendo muito falado. Sim, está em aumento. A Suíça está passando por um período mais conturbado em relação a isso. Eu falo até no meu Instagram que a Suíça é como se tivesse estourado uma bolha. Ela vivia numa bolha ali da sua perfeição e agora ela está começando a vivenciar alguns problemas sociais que antes ficavam mais escondidos, talvez, e menores. Isso a gente está vendo e presenciando principalmente do ano passado para cá, principalmente com a questão dos asilantes, dos refugiados que estão vindo para cá. Muitas vezes eles têm, infelizmente, enfim, o pedido negado do asilo, porque não cobrem os requisitos objetivos para conseguir esse visto, de ficar aqui permanentemente na Suíça com status de asilo. E eles continuam aqui e essas pessoas, infelizmente, elas não podem receber tanta ajuda assim do governo, apesar de que sim, o governo tenta, eles criam como se fossem centros, né, de refugiados. Então, existem os centros de refugiados espalhados pela Suíça toda. Tem aqueles que são para os refugiados que já passaram pelo processo e já têm o status do asilo concedido. E tem aqueles que ainda estão impedidos e tem os que estão com pedido negado. Então, essas pessoas elas acabam não podendo trabalhar aqui, mas ficam aqui na Suíça e, infelizmente, acaba acontecendo diversas séries de crimes, né? Como você falou, invasão domiciliar, arrombamento de carro, pequenos furtos. Porque essas pessoas, elas, claro, elas muitas vezes não têm a mesma educação que a gente aqui, elas não têm as mesmas perspectivas que a gente, elas veem uma realidade muito diferente e não sabem muito bem como lidar com isso tudo. E o governo também não está sabendo muito bem como lidar. Então, sim, a gente vê mais pessoas nas ruas pedindo dinheiro, né? Pessoas que estão em situação de rua e que antes a gente não via tanto, porque essas pessoas que estão em situação de rua e estão legalmente na Suíça, elas sempre recebem ajuda. Tanto ajuda do social, então elas recebem um auxílio para poder viver dignamente, receber o plano de saúde pago, alimentação, transporte, elas recebem isso se elas se cadastram nesse programa, vamos dizer assim, do governo. Ou então elas também podem ficar em umas residências que são como se fossem residências comunitárias. Então eles retiram muitas vezes essas pessoas das ruas e levam elas até esses centros para que eles, principalmente durante o inverno, não fiquem passando frio e necessidade. Só que como tá com muitas pessoas nessa situação, estão com muitas pessoas nessa situação, acaba que tá um pouco descontrolado, sim. E em relação a dependentes químicos, também vemos, claro, infelizmente, um aumento. A Suíça, ela vivenciou na década de 90, 80, se não me recordo muito bem a data, mas vivenciou como se fosse uma pandemia de heroína nessa época. Isso é até um programa muito famoso aqui na Suíça, que muitas pessoas não sabem, mas aqui foi bem muito falado, né? Que as pessoas elas estavam muito viciadas em heroína. E o governo, ele fez um programa que era para dar heroína para essas pessoas, mas de uma forma controlada. Então, eles tinham acesso a médicos, a psicólogos, psiquiatras, a enfermeiros, e eles recebiam essa heroína, né, injetada, mas com supervisão. Então, acabava diminuindo também a taxa de desemprego, porque essas pessoas conseguiam voltar para o mercado de trabalho, elas não tinham tanta desestruturação no ambiente familiar. Isso foi um programa de muito sucesso.
Mas agora a gente não tá com essa heroína, a gente tá com outros tipos, né, de drogas que estão mais em alta, cocaína, maconha, mas a maconha já está sendo quase que liberada, apesar de não ser descriminalizada, ela já é bem aceita no convívio social. Mas sim, é uma situação e a gente está caminhando para ver como é que vai ficar. Não tem uma solução ainda. Essa questão até que você falou sobre a questão dos dependentes químicos e do uso controlado da droga é algo que acontece aqui no Canadá. Há várias clínicas, né, que dão todo o suporte para esses usuários de drogas, mas a situação hoje no país realmente está bem, por mais que o governo tente controlar, a gente vê que está descontrolado. É uma situação bem delicada no país, infelizmente, esse é um ponto que, por mais que seja um lado negativo, é necessário que você que está nos assistindo, você saiba, para você saber que não é perfeito, né? Talvez você visualize os dois países de uma forma perfeita e não é isso que a gente quer falar aqui, e sim mostrar o que de fato acontece. Então, esse é um ponto negativo para ambos os países, né? É um ponto bem delicado para ambos os países, só para vocês terem consciência disso. E vamos partir para o nosso próximo tópico, que é empregabilidade. Como que você visualiza a empregabilidade na Suíça? Será que se eu chegar hoje como um imigrante, eu consigo emprego facilmente? Como que é a questão do salário mínimo? Eu consigo me sustentar com salário mínimo? Conseguir esse emprego a qualquer tempo? Como que é essa questão na Suíça? Bom, vamos por partes, né? Para você conseguir trabalhar aqui na Suíça, como brasileiro, vamos dizer assim, Brasil ele é considerado um país terceiro aqui. Então não dá para com um passaporte brasileiro você chegar aqui na Suíça e ir atrás de qualquer trabalho. Você tem que aplicar a um visto de trabalho. Esse visto de trabalho que é aplicado para pessoas que não têm o passaporte europeu, ou seja, EU-EFTA, é mais complicado, porque eles pedem que seja um trabalho altamente qualificado, que seja de um especialista. Então, tanto o empregador, ele precisa demonstrar que ele precisa de você, ele precisa demonstrar isso para os órgãos que vão ser responsáveis pela aprovação ou não do seu visto, o que é difícil, porque primeiro ele tem que achar um cidadão suíço ou um residente suíço, depois ele tem que partir para EUEFTA e só depois que ele pode realmente comprovar que ele não achou ninguém, então ele consegue contratar você. Então não é uma situação tão simples assim. Claro, existem outros vistos, como de estudante, reagrupamento familiar, mas se você já está aqui na Suíça ou se você tem um passaporte europeu, essa entrada ela é bem facilitada. E o mercado de trabalho, ele tem muita deficiência de mão de obra, muita. Então, eles precisam de pessoas. Eles precisam de pessoas para trabalhar num mercado de trabalho mais informal, que eu costumo dizer, então, que não precisa de um diploma, vamos dizer assim. Então, de obras, cozinha, enfim, toda essa parte, eles precisam de muitas pessoas. E eles precisam também de muitas pessoas que possuem algum diploma de trabalho de alguma coisa, principalmente na área da saúde. Saúde tem um déficit enorme, tanto é que a gente vê que médicos e enfermeiros a gente quase não encontra suíços. São praticamente todos estrangeiros, porque tem poucos suíços que, eu não sei, o mercado de trabalho está muito deficiente, mas isso já há muitos anos está assim. E parece que está cada vez mais, mesmo que tenha mais pessoas, porque a Suíça, para quem não sabe, um quarto da população aqui são de estrangeiros. A média. E alguns cantões, que são os nossos estados, têm até mais. Então, a gente tem muitos estrangeiros, a gente tem muito trabalho. A questão é só como chegar aqui. Quando você está aqui, muito dificilmente você vai ficar sem trabalho. Perfeito. E eu visualizo da mesma forma aqui no Canadá. Eu acho que é uma coisa bem equilibrada. O que que acontece? Nós temos deficiência aqui no Canadá, deficiência em algumas áreas específicas, né? Tanto é que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que é a questão da imigração. Tanto é que os programas de imigração, eles são voltados, na grande maioria, para essas áreas de trabalho que a gente chama que estão em demanda. Assim como você falou, a questão da construção é uma delas. Soldadores, cozinheiros, né? Essas áreas também são áreas em demanda. Muita gente acha que é difícil conseguir emprego.
Depende. Se você conseguir comprovar a experiência de trabalho e domínio da língua, é muito mais fácil de você conseguir um emprego nessa área aqui no Canadá. Uma vez que, obviamente, você já tenha a imigração toda encaminhada, assim como você bem falou. Aqui também, a questão da saúde é um ponto bem delicado, principalmente, né, após a pandemia. Então, médicos, enfermeiros, o pessoal da assistência social, todos esses profissionais da área da saúde, realmente eles estão, essa área em si, ela está em alta demanda aqui no Canadá. Então, eu vejo esse ponto bem equilibrado entre a Suíça e o Canadá. Eu acho que no mundo, né, pra gente ser bem honesto, né, que lugar que não está precisando de profissionais da saúde hoje em dia. E até partindo para o próximo tópico, pra gente até complementar essa questão da empregabilidade, falar um pouco mais sobre imigração, que pouco se escuta, você até comentou um pouco mais em relação, se você tem um passaporte europeu, eu posso morar na Suíça, né? Então, se você tem um passaporte de Portugal, passaporte da Alemanha, eu poderia morar na Suíça. Mas há outras formas de conseguir morar na Suíça e migrar para a Suíça sem ter o passaporte europeu? Como que seria um pouco mais do cenário nesse caso? Justamente. Aí é que chega o ponto mais complicado, porque a Suíça ela não é um país tão aberto assim. Mas para quem não tem o passaporte europeu, a forma mais fácil de conseguir viver legalmente aqui é através de um visto de trabalho. Mas não é todo mundo que vai conseguir aplicar o visto de trabalho, como eu já tinha explicado. É um processo um pouco mais delicado, que tem que passar por diversas fases. E os trabalhos que eles normalmente contratam mais são as áreas de tecnologia, de TI. Então, essa parte está muito em alta, robótica, a parte de ciências como um todo. Então, se você é da área de pesquisa, mais da área acadêmica, então aí sim você aumenta bem sua chance. Se você tem um cargo de gerência mais alto, você é muito especialista em um nicho específico, suas chances de conseguir aplicar para um visto de trabalho, de fato, ficam bem mais elevadas. Mas, além disso, tem os vistos de reagrupamento familiar por casamento. E o visto de estudante, ele tem uma peculiaridade que, em tese, né, vamos dizer assim, de modo geral, você não pode aplicar um visto de estudante com a intenção de terminar o seu programa de estudo e ficar na Suíça. Eles pedem normalmente que você assine dizendo que você quer estudar na Suíça, aprimorar por esse motivo, mas depois você vai deixar o país. O que acontece é que é possível, depois que você conclui, ficar. Se o seu empregador conseguir demonstrar que você tem muita relevância para o Estado Suíça, você consegue continuar aqui. Mas, normalmente, a tendência é que eles peçam para você assinar que depois do seu estudo você volte para o seu país de origem, se você não tem um passaporte europeu. Já com passaporte europeu é muito fácil a entrada, não tem praticamente nenhum requisito, a não ser que você possa se manter na Suíça. Então, qualquer contrato de trabalho aí, ou trabalho autônomo que você possa se manter já vale. Que interessante, é bem diferente. Aliás, em partes diferente aqui do Canadá, porque você até consegue a residência permanente, que seria o green card americano, né? Você conseguiria a residência permanente aqui do Canadá sem nunca ter pisado no país, ainda do Brasil, se você preencher alguns requisitos. Então, tem mais de 80 programas de imigração aqui do Canadá e varia muito do perfil da pessoa, né? Que eu costumo dizer, varia muito do perfil de imigração da pessoa, mas em partes é como na Suíça, por quê? Essa questão do visto de trabalho. Então, realmente, se a pessoa trabalha em uma área em demanda, preenche aquele requisito específico daquela área específica, ele consegue sim um visto de trabalho, principalmente como você falou, da área de TI, todas essas áreas em demanda que a gente falou um pouco mais. A questão do visto de estudos. Aqui muita gente utiliza o visto de estudos como estratégia para permanecer no Canadá, porque há formas de você vir estudar e depois você conseguir trilhar outros caminhos, né, já estando aqui para conseguir alcançar a residência permanente. E tem o sistema federal, que é o sistema de pontos, que dependendo do seu perfil de imigração, é como se fosse um sorteio mesmo, né? Se você preenche determinada pontuação, você já consegue a residência permanente aqui do Canadá. Não existe essa facilidade com um passaporte europeu, mas existe um programa específico que dá tempo de trabalho, né, tempo de permanência de trabalho no país, se você tiver o passaporte europeu. Então, é um caminho mais facilitado para alguns residentes europeus aqui para o Canadá.
Porém, infelizmente, ele tem um certo limite de idade. Geralmente até ali cerca de 35 anos, aí que você conseguiria fazer essa aplicação para o visto utilizando o passaporte europeu. Aí o tempo de permanência com visto de trabalho depende muito do país. Então, por exemplo, Portugal, você pode ficar até 2 anos trabalhando aqui no Canadá. Já a Itália é um tempo muito menor, então tem que verificar realmente qual que é o passaporte que você tem para então verificar o tempo de permanência aqui no Canadá. Mas é um caminho bem facilitado para quem tem um passaporte europeu, porque você consegue vir com visto de trabalho para o Canadá e uma vez que você consegue a experiência de trabalho canadense, aí abrem portas para outros processos de imigração para você se tornar residente permanente. Então, assim, em termos de imigração, o Canadá realmente é bem aberto. Eles realmente precisam de pessoas qualificadas para fazer a economia girar aqui no país. Então, por isso que eu acho que a imigração no Canadá ela é bem facilitada nesse sentido. Eu acho que aqui eles acabaram limitando mais essa entrada de outras nacionalidades que a gente chama dos países terceiros mais, porque a Suíça ela fica ali no centro, no miolo da Europa, e como aqui os salários eles são bem altos, pessoas de todos os países ao redor vêm trabalhar na Suíça. Então a gente tem muita gente da Alemanha, da França, claro, com a facilidade do idioma, também país fronteiriço, muitos italianos e pessoas de todo lugar da Europa, assim, vêm trabalhar aqui na Suíça. Então, eles já têm muita gente. O Canadá já fica um pouco mais isolado ali. Eu acho que deve ter, talvez, um pouco mais de... Eles precisam de mais pessoas vindo do mundo todo também, né? Exatamente, porque a gente acaba fazendo fronteira com quem? Os Estados Unidos. E os Estados Unidos, querendo ou não, é um país que muita gente acaba mirando os olhos, por querer é o tal do sonho americano, né. Então muita gente acaba querendo ir para os Estados Unidos, e o Canadá compete com quem? Com os Estados Unidos. Só que o Canadá tem um ponto negativo que a maioria da região dos Estados Unidos não tem, que é o inverno. Então, entre os Estados Unidos e o Canadá, se a pessoa realmente ela tem, apesar dos 2 países serem bem diferentes, e inclusive se você está assistindo esse vídeo, nós já temos um vídeo como esse explicando as diferenças entre o Canadá e os Estados Unidos. Eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo também. Apesar dos países serem diferentes, grande parte das pessoas, elas acabam escolhendo os Estados Unidos, né, por N motivos. Então, a gente acaba perdendo muitos imigrantes, muitos trabalhadores qualificados para os Estados Unidos, principalmente médicos, né? Então essa é uma questão bem importante. Os profissionais de saúde, muitos pela questão salarial, acabam indo para os Estados Unidos. Então o Canadá acaba perdendo bastante nesse sentido e a imigração vem como realmente um braço forte para ajudar a conseguir conquistar trabalhadores qualificados aqui no país. E falando em trabalho, a gente acaba lembrando de custo de vida. Querendo ou não, custo de vida é um ponto bem importante que as pessoas acabam analisando entre os países na hora de mudar. Não apenas o custo de vida, mas também a questão dos impostos, porque de nada adianta você ganhar um excelente salário se boa parte desses impostos acabam indo para o governo, não é mesmo? Como que é a questão do custo de vida na Suíça? Então, o custo de vida na Suíça é elevado, eu acho que todo mundo deve saber disso, assim, principalmente a visão da Suíça é custo de vida muito alto. Tanto para turista como para a gente que mora aqui, sim, o custo de vida é alto. Mas os salários também são bem mais altos do que a média europeia. Então, justamente por esse motivo, outras pessoas, outros cidadãos dos outros países europeus vêm trabalhar aqui na Suíça, porque de fato acaba compensando. E se a gente for fazer uma comparação dos impostos da Suíça com os outros países europeus, a Suíça ela tem uma taxa de impostos menor. Mas aqui tem uma peculiaridade que tudo é estabelecido cantonalmente e a questão dos impostos até de município para município. Então isso fica muito difícil de conseguir até dar uma média, porque de fato muda muito em relação a onde você está vivendo. E essa é uma questão muito interessante, porque aqui no Canadá, eu sempre escuto falar, né? Ah, o custo de vida na Europa, ele é bem melhor do que aqui no Canadá. O custo de vida na Europa, ele é menor do que aqui no Canadá. E realmente, o custo de vida, ele é alto, se a gente for comparar valores de aluguéis, valores de supermercado, com a média, né, da Europa. E tem também um ponto bem relevante, que é a questão dos
os impostos, que muita gente acaba não pensando, mas os impostos, principalmente o imposto de renda, aqui no Canadá, ele é bem alto. E dependendo do salário da pessoa, pode aí 50% do salário dela ficar para o governo. Então, assim como você falou, né, que depende de cada estado, né, aqui também depende de cada província. Cada província acaba realmente tendo a sua diferenciação nos impostos, do imposto de renda e também a questão do imposto sobre bens de consumo, né? É bens e serviços. Você vai comprar um produto e você acaba pagando determinado imposto. Então pode variar de 5%, por exemplo, eu vou comprar esse celular, eu vou pagar entre 5% e 15%. Tamanha é a variação de uma província para outra. E a questão do imposto salarial também varia muito de província para província. Então tem alguns lugares que o custo de vida vai ser mais alto, só que o imposto vai ser mais alto. Tem outros lugares que o custo de vida vai ser mais baixo, mas o imposto vai ser alto. Então tem que realmente analisar todos esses detalhes antes de escolher não apenas o país, mas a província também para a qual você vai morar aqui no Canadá, porque esses detalhes realmente são bem importantes. Então, se você aí está no Brasil pensando, poxa vida, mas e agora? Pois é, o custo de vida ele é considerado alto quando você coloca na ponta do lápis. Porém, aqui você tem poder de compra. É algo que a gente até estava conversando. O custo de vida ele é alto, mas os salários são altos e esses salários te permitem que você tenha uma qualidade de vida, que você tenha poder de compra, que é o que infelizmente a gente acaba não vendo no Brasil, né, Valerie? Isso, exatamente. O poder de compra aqui na Suíça, claro, também, se a gente for comparar com o Brasil, ele é bem mais elevado, e se for comparar também com outros países europeus, na média geral, também a gente tem um bom conforto, uma boa qualidade de vida em relação a isso, principalmente, claro, para quem tem uma profissão que seja uma profissão diplomada, porque isso aumenta bastante os salários normalmente, e para quem fala o idioma, a não ser em questões de trabalhos, principalmente em multinacional ou de TI, tecnologias que falam muito inglês. Todo o resto, se você fala o idioma local, você já está bem num patamar bem acima. É bem importante que você consiga isso também para aumentar seu salário no final das contas. E eu até visualizo, por exemplo, a questão da Suíça, tem muita gente ali no sul, que fala italiano, que fala o alemão, são até às vezes descendentes, conseguem aí o passaporte, poxa, às vezes você não precisa necessariamente ir para a Itália, você não precisa necessariamente ir para a Alemanha, mas talvez a Suíça seja também um país interessante para você. Não sei se você já pensou nisso, não sei se você já tinha pesquisado sobre isso, mas eu até sugiro que você siga o conteúdo da Valerie, como eu falei no início do vídeo, o link vai estar aqui na descrição e certamente ela vai conseguir te ajudar nesse sentido. E agora vamos para o nosso último tópico, que é um tópico bem interessante, que eu acabei acompanhando, inclusive, lá no seu Instagram, você mostrando várias imagens, várias coisas, eu fiquei encantada, que é o lazer. Como que é o lazer na Suíça? Tem muitos lugares gratuitos? Como que são essas questões para os suíços? Como que vocês aproveitam o tempo livre? Sim, os suíços são um povo que ama estar em contato com a natureza. Então, praticamente tudo que a gente tenta fazer aqui tem a ver com movimento, esporte e estar em contato com a natureza, estar ao ar livre. Isso para a gente é muito importante. A gente tem uma natureza esplêndida, assim como o Canadá, né? A gente tem muitas montanhas, os lagos cristalinos e tudo aquilo que a gente vê na internet, que muitas pessoas olham e falam, nossa, Vale, isso é verdade mesmo, isso é coisa de edição de internet. Não, gente. Essa parte, olha, eu tenho certeza que ao vivo é bem mais bonito do que por foto. Não, lá tem muita coisa para fazer aqui, lazer gratuito, muito mesmo. Assim, você praticamente só precisa ter um carro, uma bicicleta ou andar com o transporte público, claro que é um gasto, mas de resto você consegue ter acesso a muito lazer. Se você gosta desse estilo de vida, de fato, de estar em contato com a natureza, de gostar de uma vida mais tranquila, mais silenciosa. Se você é essa pessoa, a Suíça com certeza é um país excelente para você. Pois é, eu até fiz questão de colocar esse tópico aqui para nós, que muita gente quando vem aqui para o Canadá, eles falam: "Nossa, mas é um país parado". Aos olhos dos brasileiros, é um país quieto e parado, porque muita gente acaba, pensando na loucura de vida que é o Brasil. "Ai, vou no shopping, vou pra lá, vou pra cá".
E aqui é diferente. Aqui as pessoas são assim como na Suíça. Para elas, a atividade de lazer é realmente a natureza. É fazer uma trilha. Durante o inverno também. Muita gente pensa, nossa, durante o inverno ninguém faz nada. Não, tem os resorts de esqui, cross country ski, tem snowboarding, tem muita atividade na natureza. Então, a grande maioria das questões de lazer, elas são gratuitas, né? O governo acaba realmente auxiliando os moradores nesse sentido e é muito incentivado você fazer realmente esse tipo de atividades. Os parques, né, tem toda uma estrutura para você fazer piquenique, tem banheiro, tudo é muito bem cuidado, tudo isso provido pelo governo. Em alguns parques, óbvio, você paga uma determinada taxa, mas a grande maioria das atividades são gratuitas ou muito acessíveis. Porém, assim como na Suíça, são mais voltadas para a natureza. Então, se você é aquela pessoa que gosta do shopping, você gosta de movimento, de compras, essa coisa mais urbana, muitos restaurantes, muito barzinhos, dependendo da cidade, óbvio, né, mas se você pensa em Canadá, a grande maioria dos lugares realmente é voltado para esse lazer mais da natureza. Então, talvez se você é ali de São Paulo, cidade muito agitada, talvez você realmente, sinta mais essa mudança, esse choque cultural entre os países. Então, ficaria mais ou menos equilibrado ali na balança com a Suíça, né. Sim, muito, muito semelhante. Aqui é justamente isso. Eu falo, se você é uma pessoa mais do movimento, que gosta muito do agito, barzinho, como você bem falou, aí a Suíça realmente não é para você. Mas o governo, de fato, ele dá muita, muita infraestrutura nessa parte de lazer perto dos lagos. Quando a gente está entrando agora na primavera, verão, a gente começa a ver as bades. As bades são como se fossem as piscinas públicas, que às vezes tem realmente uma piscina, mas elas normalmente são à beira do lago, do rio, e eles fornecem toda uma estrutura com banheiros, enfim, você pode fazer piquenique, você pode fazer um churrasco. Muitas vezes você paga um valor quase que simbólico, mas muitas vezes é gratuito. Enfim, essa parte de lazer é uma infinidade para quem gosta do contato com a natureza. Ciclovia é pela Suíça inteira também. Mas para quem gosta mais do agito, aí não é o seu país. E isso eu gosto sempre de enfatizar isso, porque tem muita gente que acaba se frustrando, né, com essa mudança. Ela acha que vai encontrar um outro Brasil aqui no Canadá, ou talvez um outro Brasil na Suíça, e não é esse o caso, né. São países que têm uma cultura muito diferente da do Brasil. E talvez para você que seja essa pessoa que gosta realmente do agito, talvez você sinta muito mais do que outras pessoas que são mais caseiras, que gostam realmente de fazer esse outro tipo de atividade. E é por isso que esses vídeos aqui, eles são tão importantes, que às vezes você acaba vendo algum vídeo da Suíça, você fala: "Ah, mas a Suíça é tão interessante", só que você mora em São Paulo e talvez esse contraste não iria ser uma boa troca para você. Então, por isso, procure cada vez mais informações sobre os países, procure saber como é a vida nesses países, para você realmente fazer uma escolha acertada para você e para sua família. E agora é o momento de curiosidades, viu, Valerie? Eu gostaria de saber por que você acabou voltando para a Suíça. Como você falou, né, que você é realmente suíça, você não é brasileira, mas por que você morou tanto tempo no Brasil e depois você voltou para a Suíça? O que fez você voltar? Então, toda a história começou com os meus pais, porque de fato minha família toda é suíça, tem um pedacinho da minha família que está na Espanha, mas meus pais também são suíços, mas eles amavam viajar e uma coisa que faz com que muitos suíços saiam da Suíça, o clima. O clima. E meus pais, eles fizeram a mesma escolha. Eles não aguentavam mais o clima da Suíça, porque o clima da Suíça, sim, a gente passa por um longo período de inverno, que eu normalmente falo para as pessoas, o principal não é nem o frio, porque a gente não chega a essas temperaturas do Canadá, por exemplo, a não ser nos Alpes muito altos, mas é a falta do sol. E a falta do sol é algo que mexe com a gente, tem que saber lidar com isso. Por isso que eu falo também justamente isso, que quanto mais a gente pesquisa e tenta entender o perfil de quem é você. As pessoas às vezes me perguntam, mas a Suíça vale a pena? A Suíça é boa mesmo para viver? Depende. Eu não sei, eu não posso responder por você. Eu vou ali passar todas as informações para que você entenda e junte as pecinhas e coloque na balança o que é que vale a pena e o que é que não vale. A balança que pesar mais
você tenta fazer o seu caminho, mas esse tem que ser o seu perfil. E aqui na Suíça, justamente isso, muitos suíços também não se acostumam com o clima, ou, na verdade se acostumam, mas não gostam. E os meus pais, eles viajavam muito para esses países mais tropicais, se encantaram pelo Brasil, se encantaram por Natal. E eu vivi muito tempo lá, apesar de sempre estar em constante viagens com a Suíça, né? Visitando a família, claro. Nunca perdi o contato com o país, mas fiquei muito tempo em Natal vivendo lá. E em 2019, 2018 para 2019, eu decidi voltar de fato, porque eu já tinha condições, assim, vamos dizer, talvez mentais também, de voltar, de não estar muito insegura com a decisão, né, de deixar, porque eu tinha muitos amigos em Natal, fiz minha vida em Natal. Eu fiz, não, eu vou voltar e vou ver como é a vida e me sentir pertencente de novo. Porque eu amo o Brasil, amo Natal, eu amo morar no Brasil, mas eu precisava me reconectar e estar em um lugar que eu me sentisse pertencente. E que de fato é a Suíça, porque eu fui educada como uma suíça em casa. Fora de casa, eu sempre falo, fora de casa eu tinha uma vida de brasileira, mas dentro de casa, só suíça, falando suíço-alemão, e eu precisava me reconectar com essas minhas raízes. Esse foi um motivo muito forte que me fez escolher voltar para a Suíça, e também a insegurança, que para mim é um dos principais pontos negativos do Brasil. Às vezes o Brasil tá aqui, mas esse ponto pesa tanto na minha balança que me fez voltar. Talvez se não fosse isso, eu teria feito um intercâmbio, teria ficado aqui menos tempo, mas essa parte da insegurança, ela me pega. E olha só que interessante isso, eu acho que agora você levantou uma bandeira de vários pais que estão aqui no Canadá, ou pais que estão nos ouvindo, porque tem muita gente que às vezes, vem aqui para o Canadá por causa da criação dos filhos, mas às vezes fica um tempo e volta para o Brasil, e levam os filhos para o Brasil, às vezes filhos que são canadenses, e você é um exemplo, né, por mais que não seja Canadá, olha só, esse sentimento de cultura que nós que nascemos no Brasil sentimos com o Brasil, muitas vezes, você que nasceu na Suíça sente com a Suíça, ou seja, do ser humano, né? É do ser humano. Você quer se sentir pertencente de alguma forma. E é interessante se levantar esse ponto, porque foi justamente a segurança que me fez vir para o Canadá. Na verdade, foi a segurança que me fez sair do Brasil. Poderia ser para qualquer lugar que eu conseguisse morar legalmente, mas eu queria sair daquele lugar que eu me sentia realmente invulnerável, assim como você até citou no começo, né, como mulher, né? Muitas vezes, talvez alguns homens, infelizmente, não entenderão o peso que isso tem, quando a gente fala em termos de segurança. Mas aqui no Canadá eu me sinto extremamente segura e foi por esse motivo que eu decidi ficar. E assim mesmo, eu concordo com absolutamente tudo que você falou. Apesar do inverno ser rigoroso e que aqui a gente realmente tem temperaturas extremas, -30, -35, o inverno é o menor dos meus problemas. Quando eu penso na minha vida do Brasil, eu sempre acabo dizendo: o inverno é o menor dos meus problemas, porque aqui eu encontrei qualidade de vida. O meu ponto é assim, os dias que são mais escuros. Eu até tenho aqui comigo uma Happy Light, Eu que também. quem mora essa também esse é um ponto que eu fui ver, assim, é crucial para você que mora aqui, que se sente um pouco afetado com a questão da luminosidade. Agora, felizmente, vocês estão vendo o sol aqui, estamos no horário de verão, então isso acaba amenizando essa questão dos dias mais escuros. Mas o inverno, o frio mesmo, você tem como lidar. Agora, os dias escuros, essa que é a questão que a gente acaba realmente sentindo um pouco mais. E aqui é de novembro a fevereiro. Para mim, esse é o período que eu mais acabo sentindo. Aqui também. Mas eu acho que assim como seus pais fizeram de várias viagens para países tropicais, aqui no Canadá nós somos conhecidos como, né, durante o inverno são os snowbirds, né? Eles acabam indo para a Flórida, acabam indo para o México, acabam fazendo essas férias de 15 dias, 30 dias para dar um break, né? Uma pausa no inverno e daí depois voltar. Opa, tá chegando o horário de verão, vamos aproveitar o verão e depois vem tudo de novo. Semelhante, aqui as pessoas fazem a mesma forma. Tem muita gente, inclusive os aposentados, que eles passam alguns meses na Suíça e uns meses
na Espanha, na França, na Itália, aproveitando um pouco mais do sol, Portugal também, e depois voltam para cá nesse iniciozinho da primavera até meados do outono e depois vão embora de novo. Então, eu vejo isso muito semelhante. Você começou a falar assim: "Nossa, parece que sou eu que tô falando", em relação a isso, porque é muito semelhante. Porém, apesar de ser um ponto negativo, mesmo assim, aqui eu encontrei qualidade de vida, o salário me permite realmente ter um poder de compra, conseguir morar do jeito que eu sempre imaginei, sabe. Então acho que é esse e eu acho que é esse sentimento que fez você sair, do Brasil e voltar para a Suíça, né, é o que fez eu sair do Brasil e estar aqui no Canadá, e é o que eu acredito que seja o que muita gente que está nos assistindo está buscando, né, uma vida com mais qualidade. E para você ainda mais, né, que é esse sentimento de pertencimento. Uhum. Isso, exatamente. Mas esse sentimento de pertencimento, eu acho que a gente também pode ir tentando sentir com o tempo, sabe? Claro, eu me sentia muito bem no Brasil, eu só precisava resgatar às vezes as minhas origens, mas eu falo muito para as pessoas que vêm para cá que elas também tentem se integrar o máximo possível com a sociedade. E isso que a gente estava até falando do idioma, o idioma não é só importante para a sua profissão, o idioma é importante para a sua integração ali àquela sociedade. Porque você pode se comunicar em inglês com um nativo, pode, mas não é a mesma coisa de você entender a língua do país. O idioma, eu acho que é a porta de entrada para muitas coisas e depois você vai caminhando. Depois você vai tentando participar de mais questões ali com a sociedade, enfim, não ficar muito tempo em casa. Isso até que você mencionou que no inverno os canadenses também saem muito de casa, os suíços também. E eu vejo às vezes uma tendência dos brasileiros de acharem assim, nossa, tá chegando o inverno, vou ficar só dentro de casa. Não faça isso, porque é muito fácil de cair numa depressão sazonal, infelizmente. A gente tem esses recursos dessa luz especial que eu falo também, mas estar em contato com o meio ambiente do externo, por mais que esteja frio, esteja feio, faz com que você reacenda um pouco. E isso aqui é muito recomendado, tanto é que as criancinhas pequenas já saem assim, tipo, não importa o clima, tá todo mundo do lado de fora também, sabe? Os suíços, eles aprendem isso desde pequenos e talvez os brasileiros que nunca tiveram que lidar com essa falta do sol ou esse clima mais extremo, que a gente não tá tão acostumado no Brasil, eu não sei, talvez no sul, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E isso também faz com que depois de um tempo você consiga se sentir mais daquele local, você se sentir mais pertencente àquele país. Exato, esse é um dos maiores conselhos, que a gente pode dar para adaptação dos novos imigrantes, né. É você realmente aprenda a cultura, aprenda a viver como os suíços, aprenda a viver como os canadenses, para então você realmente assim: agora eu tenho esse sentimento de pertencimento, agora eu me sinto realmente integrado à comunidade". E isso é desde sair, né, aproveitar a natureza, como a Valerie falou, você realmente aprender o idioma, esse é um ponto que eu bato, assim, bem fortemente aqui no nosso canal também, porque sem o idioma, infelizmente, é muito difícil você conseguir ter essa integração. Então veja a Valerie, olha o português dela, sendo suíça, tendo vivido lá no Brasil, imagine se ela tivesse se fechado, imagina se os pais dela tivessem se fechado, né? Como seria essa adaptação, essa integração? É muito difícil. Então, imagine agora, se a Valerie viesse aqui para o Canadá, se ela não falasse inglês, como que seria? Da mesma forma, da mesma forma. Então, qualquer pessoa que vá no seu país, inclusive, eu faço aula de inglês com os canadenses, né? E um recado que o próprio canadense me falou, assim, o segredo para você conseguir ter sucesso aqui é você se adaptar à cultura. Você se adaptar a essa cultura, senão realmente vai ficar muito difícil, independente do país que você for. Exatamente. E se adaptar à cultura não quer dizer que você tenha que esquecer das suas origens, né? Eu É, falo isso para as pessoas, não é isso. É que você entenda como o suíço pensa, entenda como é que funciona o país. Quanto mais você tem conhecimento a respeito do país e do povo daquele país, mais você vai conseguir se adaptar. E aí você escolhe, você pode escolher, poxa, isso aqui não faz tanto sentido para minha vida. Tá tudo certo, continue vivendo sua vida em casa, com sua família. Escolha isso, claro, mas você entender como que aquele povo funciona
e também pegar algumas coisas, aqueles pontos positivos e usar para você, isso é muito, muito importante, porque aquelas pessoas elas também querem que chegue alguém que se integre à cultura deles. Isso também para a gente é muito importante, manter as nossas raízes e ver quando as pessoas elas se interessam por nosso país, se interessam por estar ali aprendendo o idioma, a gente também é muito mais receptivo, muito mais. Isso com certeza é um conselho que qualquer pessoa de qualquer outro país vai te dar. Quanto mais você tentar, é uma tentativa, você não precisa falar alemão perfeito, você não precisa chegar aqui com a gramática perfeita, mas você mostrar que você está querendo aprender, que você está escutando, que você está ali tentando entender como é que funciona, já está quase tudo feito, sabe? Exatamente, exatamente. E eu gostaria de te agradecer, Valerie, por você ter, Obrigada. compartilhado um pouco mais, Obrigada. da Suíça, do seu país, aqui para nós. Eu tenho certeza que abriu os olhos para muita gente vai começar a pesquisar um pouco mais sobre a Suíça, e eu recomendo a você que está nos assistindo, a você seguir lá o perfil da Valerie, que tem muito conteúdo bom, e eu tenho certeza que você vai aprender um pouco mais da Suíça. Muito obrigada, viu, Muito Valerie? obrigada pelo convite, aguardo vocês lá. Quem tiver dúvidas é só falar comigo que eu estou sempre aberta para responder as dúvidas de vocês. Muito, muito obrigada. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós. É só você clicar no botão aqui embaixo. Se você é novo aqui no nosso canal, também se inscreva por aqui, que tem muito conteúdo sobre a vida aqui no Canadá. E nós nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!